No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que não é tão falado na área comercial, que é a mentalidade correta. Como assim a mentalidade correta? Como que a gente sabe qual que é a mentalidade correta para performar bem? Existe isso de fato? Ou cada vendedor pensa do seu jeito e o que importa é a técnica, é o processo, independente da mente? Se isso te interessa, fique aqui comigo que eu vou tentar, de uma maneira mais reflexiva, tentar explicar isso para você. Então vamos lá. Sem mais delongas, o que eu acredito de acordo com a minha experiência na área comercial? Atualmente, eu sou vendedor, todo dia estou no campo de batalha das vendas, seja fazendo visita presencial, seja pegando o telefone, seja mandando e-mail, prospectando de forma fanática. E o que eu percebo ao longo dos 10 anos que eu tenho, um pouco mais na área comercial? Que existe um padrão das pessoas que vendem bem em paralelo com um padrão das pessoas que vendem mal. E qual padrão é esse? A mente. As pessoas que vendem bem, elas acreditam firmemente que elas são capazes de vender. As pessoas que vendem mal, elas acreditam firmemente que as circunstâncias externas ditam os seus resultados. Então, esse é o primeiro ponto do vídeo. Como assim? Existe os vendedores que assumem a responsabilidade. Então, por exemplo, se eu vender ou não, foi eu. Isso é um vendedor de alta performance falando. O vendedor de alta performance que tem um aspecto religioso intrínseco dentro dele, que é o meu caso, que eu tento sempre, né? Ele vai pensar: se eu vender ou não, se eu vender, foi graça de Deus. Se eu não vender, foi culpa minha. De qualquer forma, a coisa está relacionada diretamente comigo. Agora, o vendedor medíocre, aquele que não assume responsabilidade, ele sempre vai falar assim, ó: é a reforma tributária, é o governo, é o sol, é a chuva. Os clientes não querem atender, os clientes não querem me receber. Sempre vai ter alguma desculpa, alguma terceirização da culpa. Então, esse é o primeiro padrão mental. O segundo padrão mental é o compromisso e a concretização desse compromisso. Como assim? Existem vendedores que colocam diversas tarefas para serem feitas. Seja porque o chefe está em cima cobrando resultado, e aí ele pega e fala: ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer 100 ligações no dia, vou fazer 30 visitas na semana, eu vou apresentar 7 propostas e começa a colocar várias atividades para poder brilhar os olhos do chefe. O chefe vai olhar para ele e vai falar assim: nossa, como ele é comprometido. Nossa, como ele está disposto a fazer muito pela empresa. Nossa, como ele quer me agradar. Só que aí, esse volume de atividades, na prática, ele não é cumprido. Porque você colocou a expectativa tão lá no alto. Ó, meu cabelo, o vento. Tá ventando aqui, galera. Você colocou a expectativa tão lá no alto em relação a esforço que na prática foi humanamente impossível concretizar. Então você fez o compromisso, mas você não teve a concretização do compromisso. Isso te gera frustração. Isso inibe um negócio que todo mundo fala ultimamente, que é dopamina, né? O hormônio do prazer. Então você não tem ele, você vai ficando deprimido, 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 porque você não cumpre com aquilo que você prometeu. Diferente de vendedores que têm um padrão mental que eu vou colocar poucas atividades para cumpri-las. E aí, na medida que eu cumpra que eu cumpra essas atividades,
me gera dopamina, eu fico mais animado e eu vou na frente do cliente com mais humor, com mais entusiasmo, com mais confiança. E entusiasmo e confiança são as duas principais virtudes de um vendedor. Se você não tem confiança naquilo que você vende, em você mesmo, na tua empresa, e se você não tem entusiasmo, chegar animado na frente do cliente, esquecer os problemas da porta para fora, do telefone para fora, você não vende. As pessoas não confiam em você. Então, esse é o segundo padrão mental. As pessoas não param para pensar nisso. As pessoas elas fazem várias metas, fazem vários planos e se esquecem que a máxima da venda é cumprir o combinado. É isso. Porque a partir do momento que você começa a entrar num ciclo que você promete e não cumpre, quem garante que você não vai fazer o mesmo com o teu cliente? Prometer e não cumprir? Entende? Então, esse é o segundo padrão mental. E o terceiro padrão mental é o padrão quando você coloca metas de vendas distantes da realidade. Então, é olhar para um sonho distante e colocar ele como se fosse algo pro agora. A palavra que representa isso agora sumiu. Espero que você me perdoe, mas quando você tem uma meta muito grande, por exemplo, vamos pegar casos reais aqui, tá? A pessoa ela entrou na área de vendas hoje. E aí a meta da empresa dela é 30 mil reais por mês. E aí ela quer mostrar mais serviço que todo mundo. E todo mundo está acostumado a fazer 28, às vezes 30, às vezes 32. Na maioria das vezes chega perto e não bate a meta. Aí ela chega lá e fala assim: eu vou ser o fera, eu vou fazer 40 mil reais. Da onde ela tirou essa métrica, pelo amor de Deus? Sendo que ela não está acostumada com o processo de vendas da empresa para poder melhorá-lo, sendo que ela não está acostumada com um produto, sendo que ela não está acostumada com, às vezes, com a profissão, porque ela é nova como vendedor. Então, da onde tirou essa meta? Aí ela cria uma expectativa alta demais e na hora de executar vai ficar discrepante. E aí, qual que é o pensamento? O pensamento é: eu não presto. Eu não sirvo para vender. Vendas não é para mim. Eu prometi uma coisa e não cumpri. Entende? Quando você promete uma coisa e não cumpre, quando você cria uma expectativa e a realidade é diferente da expectativa, o mundo real aqui, ó, o pé no chão, é longe daquilo que você cria na sua cabeça, você fica frustrado também. Então esse é o terceiro padrão mental. Você tem que criar metas. É por isso que tem aquele negócio de metas smart, que são metas inteligentes, pegando as iniciais do inglês e de smart, né? Por isso que existe isso, para você criar metas cada vez mais realistas. Quando você olha para o povo grego na antiguidade, eles olhavam para uma verdade que está na mente, uma lógica, e aí eles falavam assim: será que isso é verdade mesmo? Vamos comparar com a realidade. E aí eles olhavam para o mundo real, fora do campo das ideias, ou seja, a prática, a execução, e via se aquilo tinha similaridade. É o conceito de verossimilhança. Se existe similaridade, se as coisas são parecidas entre o mundo da cabeça com o mundo real da execução, existe verdade. Se existe verdade, vamos seguir esta meta. Só que hoje em dia as pessoas criam metas à torta direita sem se basear em nada, sem olhar para o histórico da empresa, se já foi realizada essa meta por alguém, se foi algo sazonal essa realização, ou se foi algo que é replicável através de um processo de vendas bem executado. Então,
as pessoas delas não param para pensar isso e se frustram por causa dessa ilusão de criar metas altas sem colocar no mundo real, sem executar, sem testar antes. Esses são os 3 principais padrões. E como que a gente resolve tudo isso na prática, né? Então, recapitulando. O primeiro padrão é o padrão mental dos vendedores que assumem a responsabilidade versus os vendedores que terceirizam a responsabilidade. O segundo padrão é o padrão das pessoas que prometem algo, né? O comprometimento, mas não executam. Então é o padrão de colocar várias atividades e não cumpri-las, gerando frustração, inibindo a dopamina e você indo na frente do cliente com cara de quem está endividado. E o terceiro padrão, muito parecido com o segundo, mas aí saindo do campo das atividades e mais para o campo das metas de receita, é você colocar uma meta na qual você não validou ela no mundo real. Você tirou ela da sua cabeça e por isso você fica frustrado porque na prática você não alcança ela. Então, qual que é a diferença do segundo padrão para o terceiro, por exemplo? O segundo padrão, essas atividades, apesar de ser altas e grandes, dá para você executar. Você fica louco, você fica doido, executa ela tudo cagado, mas executa. Agora o terceiro padrão, você não executa. Entende? Muito difícil. E como que resolve tudo isso? Assumindo a responsabilidade, criando poucas atividades como meta e colocando metas de faturamento, metas de vendas para novos clientes reais, validadas, de acordo com o mercado, de acordo com a tua empresa, de acordo com os estudos, as tendências. E aí, quando você faz isso, somado a uma coisa que eu vou falar agora muito importante, que é a hierarquização das tuas motivações, você fica imparável nas vendas. O que é a hierarquização das tuas motivações? É você saber que, olha, eu vou fazer todas as coisas assumindo a responsabilidade, mas não é fácil fazer isso. Pode ser que aconteça que eu fique deprimido assumindo a responsabilidade. Segunda coisa, eu vou fazer as coisas, poucas coisas de forma frequente, mas pode ser que toda hora eu tome não. Pode ser que toda hora o meu ciclo médio de vendas fique alto demais e demore para eu vender. Principalmente se você trabalha no B2B, né? Que acredito que sim, por estar assistindo esse vídeo aqui. Então, eu vou ficar frustrado. O terceiro padrão mental que eu falei, você criou metas mais realistas ali, metas smart, e conseguiu chegar perto, mas não chega. E pela falta de chegar, pela falta de alcançar, você vai ficando deprimido, porque você começa a ter um complexo de inferioridade, de incompetência. Meu Deus, mesmo definindo metas realistas, eu não chego. Pode acontecer também. E como que você suporta tudo isso? Primeiro você tem que ser pé no chão para fazer isso, essas 3 coisas. E depois, mesmo que você faça essas 3 coisas, se você não alcança ela, se você não consegue ter resultado, você pode ficar cabisbaixo. Como que você vence essa postura cabisbaixa? Como que você evita que ela aconteça? É através da hierarquização das motivações. E aí tem 3 naturezas. Eu falo muito disso com os meus mentorados da Forja da Prospecção, que é o meu acompanhamento de 4 meses com o vendedor, fazendo ele prospectar de forma eficiente, triplicando o número das suas reuniões agendadas. Se você tem interesse, é só clicar no link aqui embaixo para eu te apresentar como que funciona isso. Mas voltando aqui, como que a gente faz isso na prática? Primeiro, existem 3 naturezas nas quais um vendedor ele luta. A primeira é a natureza material. A natureza voltada para fama, dinheiro, status, é a posição social da pessoa, o que os outros vão pensar de mim. Tudo isso está
ainda nessa primeira camada, por assim dizer. Existem vendedores que têm sucesso com essa motivação? Existem sim. E geralmente eles são avarentos. Eles são apegados ao dinheiro. E fica difícil dele manter-se em alta performance no longo prazo. Se você é um vendedor que quer trabalhar 3 meses na profissão e depois transitar de carreira, aí pode ser que funcione. Mas se você é um vendedor que quer viver a vida trabalhando com isso, não vai funcionar. Porque depois de um tempo você pode ser que alcance a casa, pode ser que alcance a fama, pode ser que alcance o carro, pode ser que alcance tudo relacionado à matéria, ao mundo material, a essa natureza, e fique desmotivado, porque você já alcançou tudo que tinha para alcançar. A segunda natureza é a natureza humana, que é o quê? Quando as nossas motivações elas são voltadas para as pessoas que nós amamos, os seres humanos. A nossa mãe, o nosso pai, a nossa esposa, marido, para quem for mulher, os filhos, a família. Quando eu trabalho por eles, eu vou sangrar muito mais. Eu vou lutar muito mais e vou suportar muito mais dificuldades do que se fosse para comprar uma casa para mim, do que se fosse para ter uma fama perante a sociedade. Porque tem outras pessoas que dependem de mim. Tem outras pessoas que eu me comprometi a servir. Só que também, esta segunda natureza, ela não é a maior. Por quê? Porque as pessoas morrem. E aí, por exemplo, você luta pela tua esposa todos os dias, mas um dia ela vai morrer. E se ela morrer primeiro que você? E a tua motivação máxima para ser vendedor, para lutar todos os dias, era ela? Como que você vai suportar depois que ela se for? Percebe? E é aí que nós entramos na terceira motivação, que é a motivação transcendente. Então, no meu caso, por exemplo, eu não sei qual é a tua religião, mas eu sou católico, eu acredito no nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus. E aí nós estamos falando de alguém que é eterno, que existe antes de mim, que existe agora e que existirá depois. Que olha para mim todos os dias e vê se eu estou caminhando em sua direção ou me afastando. E vai ver no fim da vida se eu estarei ao lado dele ou longe dele. E aí, quando eu começo a trabalhar para ele, como ele é eterno, não se esvai nunca. Então a minha motivação é eterna. Entende? Ele não vai morrer. Ele não vai embora. Ele não vai se desfazer. Eu nunca vou alcançá-lo em sua plenitude aqui nessa terra. Eu posso me aproximar cada vez mais. No nosso caso, através dos sacramentos, da oração, da vida dos santos, a gente vai se aproximando, mas eu nunca vou ter a plenitude com ele porque é só no céu. Então, se eu trabalho por um bem que eu nunca vou alcançar nesta terra totalmente, eu vou trabalhar a vida inteira motivado. Então, os vendedores que conseguem colocar a motivação no transcendente, aquilo que transcende o material, aquilo que transcende o ser humano, aquilo que transcende o dinheiro, a fama, a casa, o carro, o status, eles vão ser sempre alta performance. E aí eu não tô te fazendo convite pra virar da minha religião, não, tá? Eu tô falando do transcendente, só dei o meu exemplo pra você, certo? Esse é o padrão mental dos vendedores. Esse é o padrão mental que eu tenho, que eu desenvolvi. Não tenho ele desde o começo, mas que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos, um pouco mais, na área comercial. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo seu que está sofrendo mentalmente por não estar conseguindo atingir as metas, por não estar conseguindo cumprir com aquilo que promete. Às vezes, você pode estar ajudando a tirar uma pessoa do fundo da lama.
E se você tem dificuldade de saber como prospectar e triplicar o número das suas reuniões para dessa forma aumentar muito as suas vendas, me chama aqui clicando no link abaixo. Não perca essa oportunidade. Nos vemos no próximo vídeo. Tudo de bom e boas vendas.